Glória a Deus, que maravilha, gente. Olha para o teu irmão do lado direito e diz assim: você está vivo. Isso, olha para o outro lado esquerdo e diz: você está vivo. E agora diz: glória a Deus porque eu estou vivo. Aleluia. Você pode celebrar o nome de Jesus mais uma vez. O tema dessa mensagem de hoje: termine bem. Mas como assim, pastor? O senhor pediu para a gente falar um para o outro agora, que a gente está vivo, mas esse tema está dando uma ideia de finalidade, que vai finalizar, que vai acabar. Está dizendo, termine bem. Realmente traz um significado de algo que está acabando. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Hoje a gente vai aprender com esse assunto tão importante. A gente vai aprender a terminar bem tudo que for colocado em nossas mãos. A gente vai aprender a terminar bem a nossa vida. Nós vamos aprender a viver uma vida de relevância. Amém, gente? Amém. Você vai ter que ter uma vida de relevância. Os seus filhos, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: a vida dele está valendo a pena. A vida dele tem propósito. Ele não está aqui só por estar. Ele não está daquele jeito, deixa a vida me levar. Não está repreendido. Deus nos chamou para que eu e você, nós fôssemos relevantes. Ele deu a cada um de nós propósito de vida. Ele nos deu um chamado. E o primeiro chamado que eu e você devemos receber e cumprir para Ele é o chamado de levar a sua palavra. Ensinar o Evangelho aos nossos filhos, à nossa casa, aos nossos e as pessoas também que estão aí fora precisando. É ter uma vida relevante. Você vai entender quando eu iniciar aqui, porque hoje eu vou pregar e ministrar sobre um cara que eu costumo dizer extremamente relevante na Bíblia. Eu costumo dizer um dos maiores evangelistas da história. Um homem que teve uma vida mudada, restaurada por Deus, e foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que impactou milhares, nações, e até hoje impacta, como vai impactar eu e você aqui hoje. Nós vamos pregar e ministrar hoje sobre o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. Na minha humilde opinião, eu posso dizer que dos homens que Deus levantou, claro, tirando o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é hoje considerado um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Eu posso dizer que ele pode até ser considerado, juntando o Novo e o Antigo Testamento, como um dos mais relevantes homens da Bíblia. E para que você entenda, eu queria contar um pouco e contextualizar você sobre quem foi esse homem. O grande apóstolo Paulo. Você sabe que antes de ser Paulo, ele era chamado de Saulo, o seu nome, considerado um perseguidor de cristãos. O que ele fazia era perseguir todos os cristãos. Ele era considerado um terrorista de cristãos. Ele não podia ver alguém que vinha trazendo as boas novas, a palavra, aquilo que Jesus Cristo vinha ensinando, e se ele visse algum cristão na frente dele, ele perseguia e matava. Ele era um perseguidor. Saulo era um homem eloquente, doutor da lei, da palavra, poliglota, falava diversas línguas, estudou aos pés de Gamaliel, um rabino,
muito reconhecido na comunidade judaica, ou seja, ele teve a melhor educação, a melhor preparação, capacitação diante da palavra, da lei, das leis de Moisés, de todo o Pentateuco. Era aquele homem que dominava a palavra, sabia de trás para frente, sabia quem era Deus, mas não reconhecia Jesus como Salvador, como Messias, o enviado de Deus, e por isso perseguia. Saulo, ele foi um homem judeu, oriundo da tribo de Benjamim, cidadão romano, ou seja, era um homem que ocupava uma posição elevada dentro da sociedade romana. Mas teve um momento que Jesus o encontrou. E você deve conhecer essa história, que uma luz muito forte atinge Saulo, pega nos seus olhos, ele cai no chão, ele fica cego. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. E depois dele ter esse encontro, ele estava indo em direção a Damasco, e o interessante é que nesse itinerário que ele estava indo para Damasco, ele ia lá pegar uma autorização para perseguir mais ainda os cristãos. E aí eu acho que foi uma oportunidade que Jesus teve: eu vou pegar ele agora, eu vou paralisar, eu vou tirar essa cegueira dele, porque na verdade Jesus não deixou ele cego, Jesus tirou a cegueira dele. E de repente você está aqui cego, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para tirar as escamas dos seus olhos. Hoje o Espírito Santo vai te revelar a verdade, vai mostrar a quem você pertence, de quem você é, quem é o Deus que você a partir de hoje vai servir, que vai transformar a sua vida, que vai fazer você viver um novo tempo. Saulo tem esse encontro, Deus envia Ananias. A Bíblia diz que Ananias põe as mãos dele nos olhos de Saulo, e imediatamente ele começa a enxergar. As escamas dos olhos do Saulo caem, e a partir daí começa o seu ministério. Porque não tem como ficar de frente para o próprio Deus e sair do mesmo jeito. Não tem como ter uma experiência com Jesus e não ser transformado, restaurado. Não tem como Ele te dar a mão e você ainda voltar ao que você viveu. Não. Você quer algo novo. Você não tem como retroceder. Quando você fica de frente para Ele, Ele te dá destino. Ele te dá um novo tempo, novas histórias. Ele te dá uma nova missão. Ele te dá propósito. Muitas vezes Ele muda até o seu nome. O grande apóstolo Paulo foi conhecido pela sua eloquência, por ser um pregador que falava para reis, escravos, judeus, gentios, romanos, gregos, pregava para todo mundo. Entrava em qualquer lugar, sabia entrar e sair. Foi conhecido por ter feito várias viagens missionárias. Um grande homem, um homem relevante, eu costumo dizer, um homem diferenciado, uma referência, extraordinário. E muitas vezes Deus coloca pessoas desse jeito na nossa vida. Você vai ver que Paulo foi extraordinário, foi relevante para muitos homens aqui de Deus, na Bíblia. Eu costumo dizer que o nosso pastor da nossa igreja é um desses homens extraordinários que Deus coloca nas nossas vidas. Pastor Arthur, pastora Thalita, são um casal de homem e de uma mulher extraordinária, de uma visão, de uma unção. E quando Deus coloca esse tipo de pessoas na nossa vida, a gente tem que aprender, tem que andar do lado, porque a gente aprende, se capacita. Parece que a unção que estava nele é derramada sobre você quando você está próximo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo. Quem andava com ele se enchia da unção, da presença. É aqui também na Igreja do Amor. Quanto mais você está próximo dos seus pastores, dos seus líderes, mais Deus te enche da presença. Um homem de relevância,
O homem que sabia terminar bem as coisas. O apóstolo Paulo, um homem incrível, daquelas pessoas inesquecíveis, considerado o maior escritor do Novo Testamento. O maior. 13 cartas ou epístolas foram escritas por ele. Com mensagens poderosas de revelações incríveis da parte de Deus. Para você entender a relevância desse homem, foi através da vida de Paulo agora, não mais Saulo, que entendemos que não somos justificados por nossa obra, não, somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Eu não sou justificado por Deus pelo que eu faço, porque eu ajudo a pessoa, porque eu sou bonzinho, não. Deus me justifica porque eu sei quem é o meu Senhor e Salvador, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus como suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Foi Paulo que esclareceu tudo isso. Um homem usado por Deus para esclarecer conceitos como esse. É através de Paulo, em sua carta aos Romanos, que ele diz que você pode até ser e ter sido, mas ter sido a pior das pessoas, o pior dos seres humanos. E que é verdade, você vai colher aquilo que você plantou, você vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes. Mas ele também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi ele que ensinou isso no Novo Testamento. Se ficássemos presos apenas ao Antigo Testamento, nós carregaríamos o jugo da lei. Mas Paulo veio esclarecer tudo sobre a graça do Senhor Jesus, sobre a minha e a sua vida. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, para que você possa já estar entendendo quem era esse homem. Um homem verdadeiramente usado pelo Senhor, tirado de perseguidor para agora ser um perseguido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, na segunda carta a Timóteo, uma das cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 e 8. Agora você vai entender o tema. A palavra diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas também a todos os que anseiam pela sua vinda. Amém? E o interessante desse trecho aqui da carta, da segunda carta que Paulo escreveu ao seu aprendiz, vamos dizer assim, discípulo Timóteo, é muito forte, porque é interessante nós escutarmos grandes homens falar algo relevante. Como é que eu posso explicar melhor? É interessante escutarmos grandes homens conceituarem determinados assuntos, fatos. É interessante a gente ver grandes homens falar sobre o que eles sabem, sobre o que eles entendem, no que são especialistas. Mas mais interessante é a gente escutar as últimas palavras desses homens. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse trecho eram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Aqui ele estava dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui ele estava escrevendo para Timóteo, dizendo, fazendo uma autoanálise da vida dele. Dessa vida toda que eu resumi aqui,
Aqui ele estava se autoanalisando, olhando, refletindo para a sua vida e dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e sim, eu guardei a fé. O interessante é que depois ele diz: agora sim estará reservada a coroa da justiça. Isso é muito forte, porque aquele homem tinha essa certeza do que esperava por ele na eternidade com o Senhor. E é disso que precisamos, ter essa certeza. Mas para que a gente possa ter essa certeza, esse entendimento, é preciso terminar bem a nossa vida. Porque entenda, a nossa vida, ela é como se fosse uma maratona. E toda maratona, quando a gente inicia correndo, no início está tudo maravilhoso, está com o gás todo, não está doendo nada. De repente, quando a gente está no meio da maratona correndo, começa a aparecer alguns obstáculos, começa a doer a panturrilha, começa a dar dor no estômago, começa a sentir sede, e aí você vai perdendo o ritmo. Mas na nossa vida nós precisamos ter uma constância com Deus. Precisamos começar bem, chegar no meio do circuito, ainda estando estável, e terminar melhor ainda, sendo exemplo, tendo uma certeza do que eu fiz em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. E Paulo, ele explica isso muito bem. Ele coloca aqui com uma clareza real, entendendo o que tinha sido a vida dele diante de Jesus Cristo, diante de Deus. Isso é importante porque eu queria que você refletisse hoje: será que a sua vida está valendo a pena? Ou será que você está daquele jeito, deixa a vida me levar? Será que a sua vida tem propósito? Será que você hoje é uma referência para alguém? Será que as pessoas olham para você e dizem assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ser relevante? Será que os seus filhos têm um olhar e um conceito desse sobre você? Será que o seu pai, a sua mãe olha para você e vê que você é uma bênção, que você é relevante? E o mais interessante disso tudo, que essas palavras foi de alguém que sabia que estava prestes a morrer, que seria decapitado pelo Evangelho, que estava nos últimos dias da sua vida. Mas o interessante é que quando ele escreve isso, ele estava preso em Roma, na sua segunda vez que estava preso em Roma e última. Quando ele escreve, ele estava numa sala gelada, sem estrutura, no meio dos ratos, baratas, preso, um lugar inabitável. Mas a Bíblia não diz que ele estava triste, que ele estava com medo, que ele estava depressivo. Não. Ele estava fazendo uma autoanálise da vida dele. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé e agora tem uma coroa da justiça para mim. Eu não sei como você chegou aqui, queridos. Eu não sei como você chegou. De repente você está se sentindo num quarto gelado, frio. De repente você está se sentindo excluído pela vida, está se sentindo renegado, ninguém quer mais saber de você. De repente a depressão consumiu você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o Espírito Santo quer te libertar. Hoje o Espírito Santo quer te dar entendimento. Levanta a mão para cá se você entende isso. Hoje Deus vai te dar liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! O interessante é que essa passagem, esse trecho, ele é muito lido em funerais. Os pastores sabem o que eu estou falando aqui. Quando você vai fazer um culto fúnebre, a maioria das vezes, esse é o versículo lido. A maioria das vezes, quando ele não é lido, já está escrito naquelas faixas em homenagem: combati o bom combate, completei a carreira, e outras traduções: completei a corrida e guardei a fé.
Mas não é sobre morte que a gente vai pregar aqui hoje. É sobre vida, e vida em abundância. Por isso, toque no seu irmão e diga de novo: você está vivo. Não toca de novo, você está vivo. Não diga de novo, você está vivo. Porque hoje não vamos falar de funeral, vamos falar de vida e abundância. Diz assim para ele: você está vivo. Agora diga para você: eu estou vivo, glória a Deus. Eu estou vivo, mas pastor, eu fui golpeado na vida. Mas você está vivo, pastor. As coisas estão dando tudo errado, mas diga: eu estou vivo, pastor. O meu casamento está um inferno, mas diga para você mesmo: eu estou vivo, pastor. Eu estou endividado, mas diga para o diabo: eu estou vivo! Glorifica o nome de Jesus, porque você está vivo. E para que você entenda de uma forma prática hoje, 3 pontos importantes nessa palavra. E o primeiro é: terminamos bem combatendo o bom combate. E eu quero trazer uma analogia, uma comparação com um combate de boxe. Como assim, pastor? Muitas vezes a vida é isso. É um combate. É um combate contra o diabo. Todos os dias a Bíblia diz que o diabo é como um leão, que fica só esperando um deslize nosso para poder nos tragar. Mas o legal é que ela diz que é como o leão, não é um leão, porque leão só tem um, é o de Judá. Só ele é. Mas entenda, a vida muitas vezes é um combate, dia após dia, com Satanás, com o inferno. E essa analogia que eu quero trazer aqui, que na época de Roma o boxe já existia, esse esporte que todo mundo conhece. Só que é o seguinte: os lutadores, quando entravam no ringue, você tinha 2 certezas: ou você saía de lá campeão ou morto. Isso é uma analogia importante e interessante, porque Deus nos fez campeões. Deus não nos fez para perder para o diabo. O diabo ele pode se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Você precisa terminar bem, combatendo o bom combate. E a vida do apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele passou por muitos combates, por muitas lutas, por momentos difíceis, que se você parar para refletir, você vai dizer: meu Deus, como é que esse homem aguentou tudo isso? Paulo enfrentou problemas na cidade de Listra, foi apedrejado até ficar no chão, tudo porque estava levando o evangelho e pregando, até ficar no chão. A Bíblia diz que pensavam que ele estava morto, mas quando todo mundo foi embora, ele se levantou e saiu, porque Deus sempre estava com ele. O apóstolo Paulo, ele naufragou 3 vezes, passou por 3 naufrágios, e o mais icônico e exponencial foi o naufrágio na ilha de Malta. A Bíblia diz que o navio se destruiu todo, mas Paulo ficou boiando nos destroços, lutando, combatendo o bom combate. A Bíblia diz que Paulo, ao acender uma fogueira, uma serpente picou a sua mão. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam naquele lugar olharam para ele e disse: ei, agora não tem jeito, esse homem vai morrer, vai inchar, vai cair duro. Mas a Bíblia diz que ele sacudiu a serpente, jogou ela fora e nada aconteceu com o homem de Deus, porque ele combatia o bom combate. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa vida é desse jeito. Às vezes a gente passa por algumas tempestades, naufrágios, tem gente jogando pedra na gente, tem gente acusando a gente de coisa que a gente não é.
sabe? Tem serpentes querendo dar picada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se o Senhor estiver com você, nada vai lhe acontecer. Pode até o barco se destruir, você vai ficar boiando nos destroços, a serpente vai morder, o veneno não vai vir. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: pode tentar de qualquer jeito, o diabo vai tentar te tragar, mas se você estiver na presença do Espírito Santo de Deus, ele não vai deixar você morrer, porque maior é o que está em mim do que o que está aí fora. Aleluia! Para que a gente possa terminar bem a nossa vida, precisamos combater o bom combate. Precisamos estar de pé, firmes, independentes das dificuldades, porque a dificuldade é para todo mundo, gente. Se a gente parar para conversar com cada homem e mulher aqui, alguém vai contar alguma dificuldade que está enfrentando hoje. É como o sol, é para todos. Independente da sua posição social, da quantidade de dinheiro que você tenha, da família que você está inserido, da profissão que você tem, a dificuldade bate na porta de todo mundo. E eu amo, porque a história desse homem, porque esse homem foi apedrejado, esse homem passou por 3 naufrágios, foi mordido por uma serpente. Ei, você vai lembrar dessa, ele foi preso junto com Silas, e quando ele foi preso, foi colocado lá na cadeia, né? E você sabe muito bem dessa história, porque o diabo, ele tenta até se levantar, o diabo pode até amarrar suas mãos, os seus pés, mas deixa eu te dizer uma coisa: o diabo, ele é burro, porque ele amarrou pé, amarrou mão, mas esqueceu da boca. A Bíblia diz que Paulo e Silas começou a adorar, a clamar, e a Bíblia diz que as cadeias quebraram e eles saíram de lá ilesos para continuar a comissão de levar o Evangelho. Podem te amarrar, mas a sua boca é para declarar, é para adorar. Aleluia! O diabo é vacilão. Ele age sempre do mesmo jeito. É só você ter essa percepção. E o mais legal disso tudo é que esse homem passou por tantos momentos difíceis. E quando ele estava preso lá em Roma, ele escreve uma das melhores frases que todo crente conhece, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então, ergue a tua mão para cá, para tu repetir junto comigo. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi ele que escreveu, através da revelação de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, pastor, mas o senhor não pode não alcançar aquele sonho. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, tu não teve educação para isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga: ei, não vai dar certo seu casamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, tá tudo dando errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, tô sem dinheiro, sem emprego. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, tá um inferno. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não nos levantou para que a gente possa ser nocauteado pelo diabo, não. Cuidado com o nocaute espiritual. Como assim, pastor? Cuidado com o nocaute espiritual. Você pode até escorregar, cair, mas nocaute não. Você pode até se deslizar, tropeçar, dar uma quedinha, mas se levante logo. O Espírito Santo quer fazer morada de mim e você. Ele quer habitar no meu e no seu coração. Ele quer nos levantar novamente para que a gente possa combater o bom combate. Segundo ponto importante de hoje. Terminamos bem ao completar a carreira, a completar a corrida, em outras traduções. Entenda. A nossa vida é uma corrida, é uma maratona. É como eu falei no início, precisamos iniciar bem. No meio do percurso temos que estar ainda estáveis. Temos que estar constantes e devemos terminar muito bem para que a gente possa ganhar, para que possa estar reservada a coroa da justiça e o melhor, a coroa da vida, a vida eterna com Ele no céu.
Precisamos terminar bem ao completar a carreira. O interessante disso tudo, se nós seguirmos esse trecho da carta de Timóteo, da segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 ainda, se você for seguir nos versículos posteriores, você vai ver que Paulo estava com pressa. Mas como assim, pastor? Ele estava preso num lugar gelado, horrível. Eu fico imaginando que até para ele fazer as necessidades dele, você acha que iam levar ele no banheiro, ele fazia ali mesmo. Muitas vezes ficava nu, sem vestes. Eu fico imaginando aquele homem ali trancado, mas ele tinha pressa. Se você vê no versículo 9 dessa mesma carta, você vai ver que a Bíblia diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo escreve: procura vir depressa, Timóteo, que eu estou apressado, eu ainda tenho que terminar bem. Timóteo, vem logo. Se você for nos versículos mais à frente, no versículo 13, você vai ver que ele diz: traz a minha capa, traz os meus livros, os pergaminhos. Eu digo, meu Deus, o cara está numa cadeia nos últimos dias da sua vida, mas ele diz: Timóteo, não perde tempo com as coisas do mundo, vem logo para cá, traz a minha capa, traz os meus livros, traz o pergaminho. Mas Deus me mostrou uma coisa tão linda. Aquele homem estava com pressa para ainda construir conteúdo da parte de Deus para as pessoas, para direcionar igrejas, para falar do amor de Jesus Cristo. Aquele homem estava com pressa para fazer o que Deus tinha chamado para ele fazer. Aquele homem estava com pressa, e a Bíblia é bem explícita dizendo que ele estava com pressa chamando Timóteo e pedindo a capa, o livro e os pergaminhos. Agora vê que interessante. Paulo, quando era Saulo, lá em Atos, na Bíblia, você vai ver que ele presenciou e foi conivente com a morte de Estevão, o primeiro que morreu no nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava ali olhando. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo. Ele não entendia o que significava a capa. Eu não sei se você vai entender, ele não entendia o que significava uma capa. A palavra diz agora que, anos depois da transformação, que ele escreve na carta dizendo para Timóteo: traz a minha capa, traz os meus livros e traz o pergaminho que eu tenho que escrever. E ele manda trazer a capa, porque só pede capa quem está com frio, quem está num ambiente gelado, porque a capa ela serve para se esquentar. Mas essa capa, eu quero fazer uma analogia com a presença do Espírito Santo. A capa tem um significado de ter unção. Os profetas, quando tinham a sua capa, tinham unção. Naquele momento que ele viu a morte de Estevão, a capa de Estevão estava em seus pés. No momento depois, anos depois, ele estava pedindo a capa. Porque se você está num tempo frio, em tempestade, peça a capa do Espírito Santo. Peça proteção, porque a capa protege, a capa esquenta. O Espírito Santo protege, o Espírito Santo esquenta. Aquele homem não entendia antes, mas agora ele quer o Espírito, ele quer esquentar, ele quer proteção. Você chegou aqui hoje sem entender nada, mas agora você está entendendo que precisa dele, da presença dele, do fogo dele, da proteção dele, para que você possa seguir e cumprir o que você tem que fazer aqui na terra. Ele disse: traga os livros. E eu quero dizer que os livros eram a palavra, os manuscritos, a lei. Traga o pergaminho. E eu quero que você hoje peça isso a Deus. Deus, me dá a capa, me dá o livro, a palavra, mas me dá o pergaminho em branco. Porque Deus, eu posso até estar hoje num lugar gelado,
Eu posso até estar hoje num quarto fechado, eu posso, Deus, até estar hoje desempregado, eu posso até estar endividado, Deus, mas eu quero um pergaminho. Eu acho que Paulo estava pensando, eu quero um pergaminho que eu tenho que escrever, eu estou com pressa, Timóteo vem logo, traz para cá, eu tenho que escrever as revelações de Deus. E eu acho que você pode estar pensando hoje, eu preciso de um pergaminho branco, porque eu quero escrever a minha linda história ainda que Deus tem para a minha vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que hoje Ele vai te dar um pergaminho. Hoje você vai sair daqui escrevendo os seus sonhos, os seus planos. Hoje você vai sair daqui no nome de Jesus escrevendo o seu futuro. Ei, o Senhor hoje vai liberar sobre muitos aqui capa, palavra e uma nova história em nome de Jesus. Tenha pressa. Tenha pressa. O mais interessante é que o apóstolo Paulo, ele passou por tantos momentos difíceis. Ele estava preso, solitário. Mas quando teve a oportunidade de escrever e de enviar uma carta, ele pede a capa dele, os livros e um pergaminho. Ele não pediu comida, ele não pediu sexo, ele não pediu nada, por último, algum prazer que ele poderia ter nos últimos dias. Não. Ele pediu pergaminho, pediu palavra, pediu a sua capa. Ele estava preocupado no que ele tinha que fazer, de levar a boa obra, de levar a palavra do Senhor. Ele estava preocupado em povoar o reino do céu. Muitas vezes a gente está em situações difíceis e a gente fica preocupado em atender os nossos desejos. Não. A nossa vontade não importa quando a vontade de Deus prevalece sobre a minha e a sua vida. Paulo estava com pressa. E olha que coisa linda ele escreve aos Romanos. Capítulo 8. Versículo 38 e 39. Romanos, capítulo 8. Versículo 8. E versículo 38 e 39 diz: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Deus pode revelar algo desse tipo. Só Deus. Só Deus. E para a gente finalizar, terminamos bem, mantendo a fé. Mas como assim, pastor? Tem que manter a fé, tem que guardar a fé. É como eu falei, Paulo estava naquele lugar apertado. Eu fico imaginando sem condição nenhuma de vida. Mas mesmo assim queria guardar a sua fé. Em 2 Timóteo, nos versículos 16 do mesmo capítulo 4, lá no trecho final dessa carta, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém esteve lá na hora do julgamento. Todos me desampararam. Todos. Não tinha ninguém. Mas pastor, um homem tão relevante, um homem cheio da presença de Deus, e ele diz para Timóteo: na minha primeira defesa não tinha ninguém lá, todos me desampararam. No versículo seguinte, 17, diz: mas o Senhor estava comigo, fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Ah, pastor, em muitos momentos da minha vida eu fico só, não tem ninguém do meu lado. Em muitos momentos das minhas batalhas, dos meus combates, eu me vejo só. Em muitos momentos eu estou criando os meus filhos sozinha. Em muitos momentos eu ando para o lado, ando para o outro e não vejo ninguém para me ajudar. Nos momentos mais difíceis da minha vida não teve ninguém para dar a mão. Nos momentos onde eu pensei que alguém poderia me ajudar, ninguém ergueu a mão.
irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Em todos os momentos Ele sempre esteve do seu lado, nos momentos difíceis, nas tempestades, nos naufrágios da vida, nos momentos onde você perdeu o emprego, Ele sempre esteve olhando para você. No momento de dor, Ele sempre esteve. No momento da enfermidade, Ele sempre esteve. No momento que você precisou de uma cura, Ele sempre esteve. Ele sempre está, Ele sempre esteve e sempre estará. Eu quero que você entenda hoje, meu irmão, e saia daqui entendendo que não importa se tem pessoas te ajudando, mas Ele sempre estará com você, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Ele sempre está nos momentos mais difíceis. Ele sempre se apresenta. É por isso que estamos aqui hoje, porque Ele sempre esteve conosco. É por isso que estamos aqui hoje, porque Ele sempre esteve. Foi Ele quem nos trouxe para cá hoje. De repente você chegou aqui hoje pela primeira vez na Igreja do Amor, foi Ele que te trouxe. De repente você chegou aqui para ver, eu vou lá dar uma olhada conhecida, o que é que tem naquela igreja. Foi porque Ele te trouxe, é porque Ele sempre esteve sondando o seu coração, é porque Ele sempre cuidou de você. No momento que você foi abusado ou abusada, Ele sempre viu aquilo ali, Ele sempre quis lhe livrar. Nos momentos que você fez as péssimas escolhas da sua vida, Ele enxergou, Ele estava ali para querer te reanimar, para te trazer para perto dEle. Muitas vezes nós escolhemos, nós decidimos o que fazemos das nossas vidas, mas o Senhor sempre está de braços abertos nos esperando, porque Ele sempre está, Ele sempre esteve e sempre estará. Fica de pé no teu lugar, para a gente pensar que está acabando. Oh, meu Deus, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso escutar a palavra, ter esse entendimento. Porque para a gente terminar bem a nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para você, não está acabando agora não a sua vida, está só começando. A partir de agora você vai ter constância para combater o bom combate. A partir de agora você vai ter estabilidade para completar a sua carreira. A partir de agora você vai ter consciência que é importante guardar a fé. Aquele homem estava num cárcere sozinho. Eu fico imaginando, muito escuro, solitário, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem Deus era para ele. Ele tinha uma certeza, mesmo ninguém estando lá, ele sabia, e ele disse: Ele sempre esteve comigo. Ele sempre vai estar comigo, com você. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha vida. Eu não sei não, mas Ele sabe, porque Ele sempre esteve com você. Feche seus olhos que eu quero orar pela sua vida. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que estão aqui. Obrigado por se permitirem escutar a Tua palavra, Espírito Santo. Obrigado porque eu sei que a Tua palavra é aquela que confronta muitas vezes, mas é a partir do confronto que nós crescemos, Senhor. É a partir do confronto que nós desenvolvemos, que nos capacitamos. Obrigado porque a Tua palavra também refrigera os nossos corações. Ela nos dá entendimento, ela nos dá percepção, intimidade. Porque quanto mais aprendemos de Ti, mais ficamos íntimos de Ti. Pai, obrigado porque o Senhor trouxe homens e mulheres para esse lugar para serem transformados e restaurados. Nós sabemos que o Senhor vai fazer algo grande nesse lugar. Nós sabemos que a Tua presença é palpável nesse lugar. Nós sabemos que Teu Espírito Santo já está soldando cada coração. Oh Espírito Santo, obrigado, 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 obrigado por cada família aqui representada. Oh, nós intercedemos por cada homem, por cada mulher, Senhor. Sonda, vai no íntimo deles. Acalma cada um deles, os seus medos, Senhor, as suas angústias, que possam cair por terra hoje, Pai. Derrama a Tua unção, a Tua alegria sobre a vida deles. Fortalece e dá coragem sobre cada um desses homens e mulheres que estão aqui na Tua casa, Pai. Oh, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos cobrir como uma capa.
Que a tua presença possa nos proteger, possa nos esquentar nessa noite de hoje. Nos dá um pergaminho, Pai, para que a gente possa escrever um novo capítulo da nossa vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Comece a adorar, comece. Faça dessa adoração a sua oração hoje para o Senhor. Ei, é só você e Ele. É o momento de você colocar tudo diante dEle. Adore, adore, adore. Os céus passarão, mas tua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Um trovão impetuoso, poderoso Adore. és, grandioso. Cante pra Ele. Se declare. Que vem aos céus, nós proclamamos, Faça Ele escutar. poderoso és, Mais uma vez, mais uma vez. Como um trovão. como um trovão Espírito Santo. impetuoso, poderoso Receba a nossa és, adoração. grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Eu não sei como você vem levando a sua vida hoje. De repente até você frequenta a Igreja do Amor, já veio aqui algumas vezes. Está querendo se inserir. Glória a Deus por isso. De repente você está chegando hoje pela primeira vez. De repente você está até aqui na igreja servindo há muito tempo. Mas eu não sei como você está conduzindo a sua vida. Eu não sei se você começou a sua maratona cheia de gás, cheio da presença do Espírito, mas chegou na metade e começou a cansar a sua vida. De repente você até começou com tudo, achando que nunca precisaria estar na presença de Deus. Você que nunca viveu na presença dEle. Mas sabe, hoje é o dia de você correr do jeito certo. Porque a maratona da vida nunca vai passar. A gente vai ter que estar sempre correndo. A vida é uma correria, como a gente costuma dizer. E é verdade. A cada manhã, a cada nascer do sol, são novos obstáculos. São novos problemas que aparecem. É verdade. Às vezes a gente está bem hoje, e quando amanhece amanhã, está com uma febre, está precisando de um médico. De repente eu estou tão bem hoje, e amanhã amanhece uma dor, que eu não sei de onde vem essa dor, porque a vida é assim, é corrida. E você vai em busca de algo, e parece que sempre está faltando alguma coisa. Você está em busca de emprego, de um salário melhor, de algum homem, de alguma mulher, homem de Deus para a sua vida. E parece que nunca encontra, e quando aparece as pessoas erradas.
Pessoas que só fazem nos machucar, só fazem atrasar a nossa vida, porque você está correndo do jeito errado, está se preparando do jeito errado. Então vai ser difícil chegar na linha de chegada, vai ser difícil chegar lá, para ter a coroa da justiça te esperando como prêmio, a vida eterna te esperando como prêmio. Vai ser difícil porque quando a gente corre errado, quando a gente se desgasta no momento errado, a gente acaba perdendo, a gente acaba nocauteado no ringue. Sabe, mas hoje Deus trouxe cada um de vocês aqui para aprender a correr do jeito certo, com as pessoas certas, com os treinadores certos e com o técnico certo. Técnico certo. Paulo teve uma vida de perseguição aos cristãos. Não acreditava que Jesus era o Messias, o enviado do próprio Deus. Precisou Jesus jogar uma luz forte em seus olhos, botar aquele homem eloquente, cheio de ego, de estudo, de preparação, no chão, cego, para que ele pudesse entender quem era Deus. E de repente é isso que está acontecendo comigo, com você. De repente você chegou aqui porque te colocaram no chão. Deixa eu te dizer uma coisa, glória a Deus porque você está no chão, porque hoje vai ser o dia de você se levantar.